Olá, amados, graça e paz a todos. Você está no canal Simplesmente como Jesus. Eu sou o Newton e quero compartilhar um vídeo com vocês hoje onde nós vamos tratar sobre um assunto muito importante na palavra de Deus. Mas antes eu queria pedir que vocês deixem, em primeiro lugar, o seu comentário aleatório. Pode já entrar nos comentários aí e deixar uma crítica construtiva, uma sugestão, um elogio, fiquem à vontade. Em segundo lugar, se inscrevam no nosso canal. Em terceiro lugar, deixe o seu like. Em quarto lugar, compartilhe com outras pessoas esse vídeo. Eu tenho certeza que vai abençoar outras vidas, porque eu estou falando da palavra de Deus. Ela tem poder de transformar situações, de transformar vidas, de mudar tudo à sua volta. Hebreus capítulo 4, verso 12 diz que a palavra de Deus ela é viva. Então, onde existe morte, ela vai trazer vida, ela é eficaz, então ela resolve problemas, ela traz luz. Salmo 119, versículo 130, a exposição da tua palavra, diz o salmista, traz luz, traz entendimento aos simples. Mas o texto que eu quero pensar com vocês hoje, rapidamente, está em Lucas, capítulo de número 5, Lucas, capítulo 5, e no verso de número 1 em diante, que diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido eles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. Lucas registra essa passagem sobre o título que é sugerido aqui, a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. Jesus ele faz ali este milagre, ou traz essa provisão para o alimento, para a sobrevivência deles, física. Mas eu estava pensando sobre esse texto, na verdade, quando eu estava orando no meu devocional hoje pela manhã, eu tive um entendimento desse texto, de algumas lições que nós podemos aprender aqui, que eu gostaria de compartilhar com vocês rapidamente. Em primeiro lugar, nós vemos no verso 3, que eu vou ler aqui novamente, no verso 3 do capítulo 5 de Lucas, e entrando num dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. O texto diz que os discípulos tinham pescado a noite toda,
o texto diz que eles tinham uma necessidade de levar ali o suprimento, de levar o alimento para casa, de levar o pão para casa, né? De levar ali, na verdade, o peixe, né? E eles eram pescadores, era a profissão deles, e eles tinham pescado a noite toda e não haviam apanhado nada. E Jesus entrou no barco, ali tinha 2 barcos, Jesus entrou no barco de Simão. E o outro barco era o barco que estava João, Tiago e João, que eram sócios de Simão. Então eles trabalhavam juntos, em sociedade. E ali nós vemos que Jesus entrou naquele barco, talvez a expectativa de Simão Pedro fosse que Jesus de imediato iria pensar em alguma forma de poder ajudá-los naquele problema, naquela necessidade ali material, naquela necessidade física. E Jesus entrou no barco, ele estava no barco, mas a prioridade dele foi anunciar o Evangelho, pregar a palavra de Deus, ensinar ao povo sobre a palavra de Deus. Então nós vemos aqui, a primeira lição que nós podemos aprender é que Jesus supre como prioridade, ou em primeiro lugar, geralmente ele supre a necessidade espiritual, depois a necessidade física ou material. Porque ali eles tinham uma necessidade que era a pesca para o seu sustento. Mas Jesus via acima de necessidades materiais, necessidade física ou algo que poderia ser colocado em segundo plano, nada substituiria a prioridade da palavra de Deus. É o que ele disse lá no livro de Mateus, capítulo 4, no versículo 4, respondendo ao diabo na tentação, quando ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso não quer dizer que nós não precisemos de alimento, que a gente não precise das nossas necessidades materiais, porque Jesus mesmo ensinou que nós devemos pedir o pão nosso de cada dia, nos dá hoje, mas nós vemos que essa necessidade espiritual ela era maior. E ainda em Mateus 6:33, Jesus vai dizer: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Então, o reino de Deus, a sua justiça, ela é prioridade na pregação do Evangelho. A igreja deve também fazer. Existe um grande debate, a igreja e a questão da ação social. A igreja deve ajudar, a igreja deve se posicionar para ajudar a sociedade no que for a necessidade social, né, de ajudar com aquilo que é material, com o alimento, de ajudar com um suporte, como muitas igrejas têm cursos profissionalizantes, têm muitas vezes frentes sociais que trabalham com essa questão. Mas a maior prioridade da igreja, ou a prioridade sobre todas as outras, é pregar o Evangelho. E foi isso que Jesus falou, que ele fez, ele demonstrou. Então, primeiro ele pregou a palavra, e depois ele partiu para suprir a necessidade física, a necessidade material. Então, a primeira lição que nós aprendemos é que Jesus supre primeiro a necessidade espiritual e depois a necessidade física. No verso de número 4, nós vemos aqui que quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E no verso 5 diz o seguinte: respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havemos trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Eles já haviam lançado a rede a noite toda, né? Eles tinham trabalhado, eles tinham lutado por toda a noite sem nada ter apanhado. Mas chega Jesus e pede para eles fazerem o que eles já tinham feito a noite toda. Então, o que eu entendo aqui
nós devemos fazer algo, mesmo que nós já tenhamos feito muitas vezes. Não desista de fazer o que é certo, embora pareça muitas vezes que não está dando resultado. Não desista de crer na palavra de Deus, porque muitas vezes a gente se vê como aquele personagem do Salmo 73, quando Davi disse, quando ele começa ali a se expressar ali diante de Deus, e ele começa a desabafar, vamos dizer assim. Os ímpios fazem o mal, os ímpios não temem a Deus e eles prosperam. E Davi começa a falar, vou parafrasear aqui, Senhor, como é que pode? Eu temo ao Senhor, eu faço tudo certo e parece que as coisas não acontecem na minha vida. E o ímpio que não teme ao Senhor, que não está nem aí para o Senhor, eles prosperam, eles conquistam, eles avançam. Então, muitas vezes na nossa vida, talvez como cristãos, a gente tenha pensado assim em alguma situação, seja no ministério, seja na vida profissional, seja na vida familiar, alguém que não é salvo e você tem orado por essa pessoa. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, não desista. Tem um louvor, se não me engano, da Midian Lima, que diz o seguinte, quem mandou você largar a rede? Quem mandou você parar? Então, você não pode olhar para as circunstâncias, não importa que você tenha tentado tantas vezes. O Salmo 30, no verso 5, diz o seguinte, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, talvez você tenha chorado durante a noite, noite aqui no sentido simbolizando um período difícil, noite onde você muitas vezes não tem uma direção do que fazer, noite significando que muitas vezes você pode temer, né? Porque à noite nós tememos muitas vezes passar por alguns lugares, à noite nós muitas vezes não temos ali a iluminação natural que nós temos durante o dia pela luz do sol. Então à noite tudo fica mais difícil. Então talvez você esteja passando por uma noite sombria, por uma noite muito difícil, por um momento de sofrimento na sua vida. Mas eu quero te dizer, não desista, porque do final dessa noite virá o amanhã. Então o choro pode até durar uma noite, talvez não dure. Lá a expressão é pode, não diz que vai durar, pode durar uma noite. Mas com certeza a alegria vem ao amanhecer. Então, lance a sua rede, faça o que você tem que fazer com base na palavra de Deus, não com base na sua experiência, não com base no que aparenta ser, porque às vezes a gente olha pelo nosso intelecto, pela nossa experiência de vida, não vai dar certo, eu já tentei tantas vezes. Não olhe para aquilo que para a sua capacidade ou para o seu conhecimento, mas simplesmente olhe para a palavra de Deus e tenha ela como base. Então esse acho que é o sentido mais próximo do texto, que quando Pedro diz, sob a tua palavra nós vamos lançar a rede. Lembrando aqui de Mateus capítulo 7, versículo 25 em diante, Jesus diz que aquele que ouve as minhas palavras e pratica é como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Então ali ele está firme, a construção da sua casa está firme na rocha, que é Cristo, ou que é a sua palavra. Mas seguindo aqui, no terceiro ponto, nós vemos que a terceira lição que nós podemos aprender nesse texto é que no versículo de número 7, que eu vou ler aqui, após eles terem, eu vou ler o 6 também, e fazendo assim, fazendo como Jesus mandou, lançando a rede, não desistindo, eles colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase iam a pique. A terceira lição que nós podemos aprender aqui nesse texto é que eles compartilharam da bênção de Deus com outras pessoas. Eles poderiam simplesmente estar ali com o barco cheio e tendo a possibilidade de pegar mais peixes, não se preocuparem com os companheiros que estavam no outro barco. Mas eles chamaram ali os companheiros, eles chamaram ali João, Tiago, seu irmão,
e talvez outros ali que estavam juntos, para que eles pudessem compartilhar da bênção de Deus. Então, quando Deus nos abençoa, nós temos que entender que nós somos apenas mordomos, dispenseiros. A Bíblia nos chama de dispenseiros da graça de Deus. O dispenseiro está ali para dispensar, para ele administrar. Então, temos que entender isso. Tudo que nós temos, na verdade, no final das contas, não é nosso. Somos apenas mordomos do Senhor. Salmo 24, no verso 1, diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, os seus moradores e tudo que existe na terra. A sua plenitude, ou seja, tudo que tem na terra pertence a Deus, mas Ele nos deu para que a gente pudesse administrar, para que a gente pudesse cuidar. E, em último lugar, nós vemos no verso de número 8, e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. Então Pedro, quando viu aquele milagre, ele ficou admirado, ele ficou até mesmo espantado com aquele fato extraordinário. Você imagina uma pessoa que tentou apanhar alguns peixes a noite toda, não pegou nenhum, vamos dizer assim, né, na expressão do nordestino, nenhuma piaba, né, mas naquela manhã Jesus dá uma ordem, Jesus dá uma direção, uma orientação, e baseado na palavra dele, eles lançam a rede e eles fazem a maior pesca da vida deles. Então, a palavra de Deus, ela, na nossa vida, ela faz algo que ninguém, nem nada pode fazer. Então, eles experimentaram um milagre, porque eles foram obedientes à palavra de Deus. É isso que também nós podemos aprender. Esse texto tem muita coisa rica para a nossa vida. Podemos entender também que eles receberam de Deus o milagre, porque eles foram obedientes à palavra de Deus. Então, a obediência precede a providência, ou a provisão. A provisão de Deus veio porque eles foram obedientes. Então, a obediência precede a providência de Deus. Então, isso nós devemos ter na nossa vida. Sermos obedientes à palavra de Deus, porque com certeza Deus vai prover, Deus vai suprir a nossa necessidade. E desse verso que eu li de número 8, diz que eles prostrado, ele aos pés de Jesus, ele reconheceu: Senhor, ausenta-te de mim, que sou pecador. Nós vemos ali, de uma maneira muito prática, assim, eu coloquei aqui a manifestação da glória de Deus. Quando o homem vê que ele não é nada, quando ele vê que Deus, que ele é dependente de Deus, ou seja, Pedro, durante toda a noite, ele trabalhou. Pedro, com certeza, era um homem experiente na pesca, era um homem que já tinha muitas vezes já passado por outras situações, já tinha tido outras estratégias de pescaria, talvez já tinha ido mais para um lado do mar, para o outro, um determinado horário da noite, de alguma vigília da noite, mas o que Pedro ali reconheceu é que quando todos os recursos humanos estão limitados, aí entra o recurso de Deus, que é ilimitado, a palavra de Deus, que faz o milagre acontecer. Se o mundo que existe, todas as coisas que existem, a Bíblia diz que foi criado pelo poder da palavra de Deus, então este poder extraordinário de criar, de trazer à existência o que não existe, como diz em Romanos capítulo 4, é esta palavra que nós temos na nossa vida, que nós recebemos um dia. Então, leia a palavra de Deus, creia na palavra de Deus, viva pela fé na palavra de Deus. Eu tenho certeza que mesmo nós como pecadores vamos ver o milagre de Deus, porque Pedro reconheceu que era pecador, reconheceu em Jesus um homem santo, e ali nós vemos que Jesus ali, Pedro se prostrou aos seus pés, em sinal de adoração, em sinal de reconhecimento de que Jesus Jesus tinha um milagre, que Jesus trazia ali a palavra de Deus, a palavra da vida eterna. Que Deus possa te abençoar nesse dia. Muito obrigado e até um próximo vídeo.